Boa noite, irmãos, graça e paz a todos mais uma vez. Mais uma vez nós estamos reunidos em torno da palavra do Senhor. E hoje nessa noite nós vamos fazer algo muito importante, que é meditarmos na palavra de Deus. Nós estávamos e estamos expondo a carta de Romanos, porém hoje nós não vamos fazer isso. Eu queria pregar um pouco sobre o sermão de Estevão, pois eu estava lendo e relendo e achei muito interessante, muito pertinente falar sobre isso hoje. E no domingo nós retornaremos à carta de Romanos, tá bom, amados? Aí no domingo nós daremos continuidade nos versículos 1, 2 e 3, porque lá nós estamos aprendendo muitas coisas importantes também. Mas hoje nessa noite eu quero me apegar um pouco aqui em Atos, capítulo 6, versículo 13 e versículo 14, pois é muito importante o que Estevão tem a nos ensinar. Então você que tem a sua Bíblia, abra ela em Atos, capítulo 6, e eu vou dar uma resumida entre o versículo 13 e 14, e assim nós daremos sequência ao que a palavra de Deus tem a nos trazer nessa noite como ensinamento para as nossas vidas. A palavra de Deus diz assim, eu vou resumir, mas vocês fiquem com os dois versículos abertos, amém? Diz assim no versículo 13 e 14, resumidamente: e apresentaram falsas testemunhas que diziam, aí eu quero ir para o 14, e apresentaram falsas testemunhas que diziam, nós lhe ouvimos dizer que este Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Amados, aqui eu dei uma sintetizada, juntei as duas partes, pois é muito interessante, porque esse sermão de Estevão, ele é muito longo. Ele vai do versículo 1 ao versículo 53. Porém, Estevão faz algo maravilhoso, e que muitas das vezes nós deixamos passar desapercebido, pois já vimos que os pregadores do Novo Testamento encontraram Cristo no Velho Testamento, nas profecias messiânicas e também nos tipos, mas também o encontraram no que chamei referências obscuras, textos do Velho Testamento que à primeira vista não tem nenhuma vinculação com Cristo. Consideremos agora este aspecto, amados, da prática do Novo Testamento, usando como nosso exemplo o sermão aqui de Estevão, em Atos capítulo 7. Pois, olha que interessante, com base nas acusações apresentadas ali contra Estevão, fica suficientemente claro que a sua intenção era pregar Cristo, o centro ali do Evangelho. Mas o seu longo sermão em Atos capítulo 7, do versículo 1 ao 53, não faz menção de Jesus ou de Cristo. Parece uma simples aula de história do Antigo Testamento. Parece para sermos justos, ele faz breve referência a Cristo como profeta semelhante a Moisés, no versículo 37, e ao justo, versículo 52. Foi essa última declaração que de fato provocou a ira dos seus perseguidores ali no local. Que muitas das vezes, quando nós lemos o sermão de Estevão, nós achamos que ele não está pregando Cristo. Achamos que ele está apenas recontando a história, remontando a história, relembrando a história de Israel. Mas não. Então aqui,
será que Estevão estava pregando Cristo? Por isso que nós devemos ter um ouvido acurado, nós devemos ter uma visão aguçada, nós devemos estar familiarizados com o Velho Testamento da perspectiva verdadeira e correta. Pois quando nós lemos Gênesis, no primeiro versículo, Cristo está lá. E quando nós lemos Apocalipse, no último, Cristo está lá. A Bíblia toda aponta para Cristo. Toda a Bíblia é para revelar Cristo. Então aqui, quando alguns desapercebidos olham o que Estevão está fazendo, eles apenas dizem, olha, ele não pregou o Cristo. Ele apenas remontou a história de Israel. Parece que ele está dando uma história, uma aula de história. Então a resposta é, no longo sermão de Estevão, ele pregou o Cristo? Sim. E o fez através de todo o seu sermão, apesar das aparências. As alusões que ele faz lá, só quem está familiarizado com o Antigo Testamento pode, de fato, observar e enxergar Cristo. Quem não está familiarizado, se enxerga a si mesmo. Assim como os pregadores da nossa geração, todas as vezes que eles vão ao texto, eles não conseguem ver Cristo. Eles conseguem ver você. Ele consegue ver o seu problema, a sua luta, a sua adversidade, o seu sofrimento. Ele não consegue mostrar para você Cristo naquele texto. Então, sim, Estevão ele faz muito bem isso. E o fez através de todo o seu sermão. O uso da história por Estevão para pregar a Cristo é especialmente significativo, amados. Porque as partes históricas do Velho Testamento, muitas das vezes parecem vazias de conteúdo cristológico. Por exemplo, a lei transborda de tipos e figuras de Cristo. Os salmos estão repletos de esperança messiânicas. Os profetas também testificam claramente daquele que havia de vir. Entretanto, onde está Cristo nas narrativas históricas do Velho Testamento? Por exemplo, quando Jesus ele ressuscitou, ele aparece a 2 discípulos, não foi? E os discípulos estavam ali desanimados, porque Jesus havia morrido. E Cristo então começa a caminhar com ele. E ao caminhar com aqueles homens, o que ele fez? Ele contou entre os salmos, entre os profetas, ele relembrou a palavra, até que os olhos deles pudessem ser abertos, até que o entendimento deles pudessem ser abertos, para que eles pudessem ver e enxergar Cristo. Olha que estranho, aqueles homens caminharam com Cristo, aqueles homens viveram com Cristo, mas eles não reconheceram Cristo. E a maneira de Cristo fazer com que eles reconhecessem Cristo novamente foi expondo as palavras, as sagradas escrituras. Então só tem uma forma de você conhecer Cristo, amado, é através da palavra de Deus. Não é através da minha vida, mas é através da palavra de Deus. Então, algo muito maravilhoso, um princípio de interpretação, amados, é que, à primeira vista, essas histórias são um descaracterizados deserto para aspirantes a pregadores de Cristo. Mas Estevão, amados, tinha melhor conhecimento. Ele entendeu um princípio que Paulo enunciou posteriormente, escrevendo sobre a conturbada história de Israel no deserto. Paulo diz: a igualdade conturbada igreja de Corinto. Olha o que Paulo fala: ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso,
para quem já são chegados os fins dos séculos. 1 Coríntios 10, 11. Amados, tudo isso que lhes sobreveio constitui a história de Israel. Paulo nos está dizendo que esta narrativa antiga é conhecida de poucos, foi registrada sob a direção do Espírito Santo, amados, para a nossa instrução e para o nosso benefício, para que um dia Cristo seria anunciado, para quem um dia Cristo seria anunciado. A mesma verdade é ensinada, amados, em Hebreus 3, 5, que diz assim: na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar, isto é, na era do Evangelho. Ver também Romanos 15, 4. Amados, vejamos então este princípio que Paulo se utiliza em ação na mensagem de Estevão, dirigida ao conselho dos judeus. Isso é maravilhoso, amados, porque Estevão está ali pregando Cristo. Ele está anunciando o Evangelho. Então veja, Cristo na promessa. Olha que interessante, amados. Estevão começa lançando um alicerce. Qual seja a promessa feita por Deus a Abraão e selada pelo pacto da circuncisão, entre o versículo 5 e 8. Amados, Estevão lembra-lhes que a essência da nacionalidade judaica jaz em serem herdeiros desta promessa. Como sabemos, a promessa de Deus a Abraão culmina na semente ou na descendência, por meio da qual todas as nações da terra seriam abençoadas. E a referida semente, amados, é Cristo. Quando nós lemos Gálatas 3,16, então veja, o apóstolo, o Estevão aqui, ele começa a contar a história de Israel. E quando ele começa a contar a história de Israel, quando ele começa a se lembrar de Abraão, quando ele começa a lembrar da promessa, o que acontece? Ali, entre linhas, Cristo é anunciado, Cristo é pregado. Os ouvintes de Estevão, amados, eram bem versados nas Escrituras, eram pessoas que conheciam a fundo a história e deveriam ter entendido as implicações messiânicas da promessa. Então veja, enquanto Estevão falava, enquanto Estevão contava a história, os seus ouvintes conheciam muito bem as Sagradas Escrituras. E ao conhecer muito bem as Sagradas Escrituras, eles conseguiam ali enxergar as promessas messiânicas, as implicações dessa promessa. Amados, tenham-nas entendido ou não, foi-lhes feito notar claramente que este sermão dizia respeito ao cumprimento da promessa na vida de Cristo. Logicamente, neste ponto, Estevão introduz o tema dominante do seu sermão, a inveja e a rejeição direcionada aos escolhidos de Deus, por seus irmãos judeus através de toda a história. Amados, naturalmente, esta rejeição prefigurou sua rejeição do Cristo prometido e nela culminou. É isso que nós temos que entender. Veja que interessante. Cristo e José. Estevão ele continua. Ele diz, isso emerge primeiro no versículo 9, onde Estevão relata que José foi invejado e rejeitado por seus irmãos. Contudo, amados, Deus era com ele e o livrou de todas as suas tribulações. Não foi isso que ele estava dizendo? Versículo 9 e 10. Olha que interessante. A verdade que dá equilíbrio é o seguinte: aqueles que os judeus rejeitaram são não o bastante ressuscitados
ou soerguidos por Deus. Jesus de Nazaré já está claramente em vista. Além disso, não somente José foi elevado a um alto ofício no Egito, mas também foi recebido por seus irmãos, os seus ex-inimigos, por assim dizer, como alguém que retornou dos mortos. Não foi isso que aconteceu com José no Egito? Ele havia morrido. A história que contaram para o seu pai, tudo que eles fizeram, tudo que eles planejaram, tudo que eles anunciaram. Então veja, Estevão está contando, está anunciando, e essas coisas estão chegando no ouvido deles. E eles conheciam a história. E assim como José foi traído por seus irmãos, foi rejeitado pelos seus irmãos, foi isso que aconteceu. E tendo se dado ao conhecer a eles, José se tornou seu salvador da fome e da morte. Versículos 13 e 14. Amados, de novo as implicações messiânicas podem ter sido perdidas pelos ouvintes de Estevão, mas estavam claramente presentes na mente do pregador, como veremos. E muitas das vezes isso acontece. Às vezes eu estou aqui pregando, eu estou me maravilhando com toda a glória do Evangelho. Eu quero pegar na mão de vocês, eu quero que vocês abram os olhos de vocês e vejam a mesma glória. Quando nós conseguimos enxergar Cristo em cada detalhe das Escrituras, quando nós conseguimos ver a beleza do Evangelho, o tesouro que nos é entregue, assim como nós queremos mostrar para as pessoas coisas fúteis como alegria, sabe quando nós ficamos felizes com tantas coisas banais, e nós queremos que todos vejam, que todos se alegrem conosco. Assim é o pregador, quando ele está diante do Evangelho, e a sua mente está repleta de Cristo, a sua mente está repleta do Evangelho. Assim era Estevão aqui. Estevão estava contando a história de Israel, mas em cada frase, em cada expressão, ele via Cristo. Talvez o que mais doía nele era ver que os seus ouvintes não estavam vendo Cristo. A coisa mais triste para um pregador é quando ele não consegue alcançar o coração e o entendimento dos seus ouvintes. Por isso a oração sincera do pregador é que o Espírito Santo te leve diante de Cristo, e que as suas retinas espirituais possam estar tão límpidas como o sol do meio-dia, e que o seu entendimento mais elevado do que todos possam estar diante dele. Então veja, na mente de Estevão, Cristo estava ali, em cada frase, em cada expressão. Amados, a seguir, Estevão lhes lembra que a palavra de Deus a Abraão concernente à escravidão e à libertação de Israel do Egito foram cumpridas. Foram cumpridas, amados. E com precisão, comparar os versículos 6 e 7 com os versículos 17 e 19. Se aconteceu isso, não seria cumprido também a sua promessa concernente à semente da mulher? Veja a agonia de Estevão. Veja como esse homem pregou. Veja como o desejo dele era apenas pregar a Cristo. Veja como ele não retrocedeu nas suas palavras. Veja como ele conduziu essa pregação. E então Estevão, amados, agora se lança a parte mais longa do seu sermão, o que retrata a história de Israel sobre Moisés. Versículo 20, começa salientando a triste condição de Israel no Egito. Enaltece Moisés como um menino, formoso aos olhos de Deus, e como um homem cheio de sabedoria.
Moisés foi também poderoso em suas palavras e obras. Frase empregada pelos primeiros discípulos para a descrição de Jesus. Sabe qual foram? Foram as seguintes palavras em relação a Cristo: varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo de Israel. E sabe o que Cristo ele falou de si mesmo? Se vocês não acreditam quem eu sou, creiam por causa das minhas obras. E sabe o que Nicodemos falou para ele? Sabemos que tu és homem de Deus, porque ninguém pode fazer o que fazes se não for enviado de Deus. Cristo disse: se vocês não creem em mim, creiam por causa das obras que eu faço. Então veja como Estevão estava cheio de Cristo, como Estevão estava querendo que os homens enxergassem Cristo, vissem Ele. Varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Lucas 24:19, amados. Mas o ponto saliente de Estevão sobre Moisés foi: como José, antes dele, Moisés foi rejeitado por seus irmãos. Ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. Versículo 25. O pregador, amados, sublinha o seu ponto aqui nessa parte. A este Moisés, a qual haviam negado, a este Deus enviou como príncipe e libertador. Versículo 35 do grande sermão de Estevão. Estou certo de que neste estágio os ouvintes estavam começando a pegar a mensagem, estavam começando a entender de quem Estevão estava falando, e o ódio no coração daqueles homens começou a surgir. Eles estavam como uma taça cheia de ira por Cristo, a ponto a se derramar. Quando eles começaram a ver a maestria que Estevão estava conduzindo aquele sermão, como tudo que ele falava culminava em Cristo, ele estava pegando aquela multidão e levando aquela multidão diante de Cristo, a quem eles tinham crucificado, a quem eles tinham matado. Ele estava fazendo isso, ele estava empurrando eles contra Cristo. É isso que nós como pregadores temos que fazer: pegar o pecador e levar ele diante de Cristo e colocá-lo ele diante de Cristo, até que ele veja Cristo, ou ele veja Cristo como um Salvador, ou um dia ele verá Cristo como um juiz, ou ele receberá a graça do Cordeiro, ou um dia ele vai provar a ira do Cordeiro. É isso que Estevão estava fazendo. Estevão estava relembrando a história de Israel, mas em cada expressão, ali estava Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, diante daqueles homens que odiavam a Cristo. Eu estou certo que nesse ponto então, amados, Estevão não estava simplesmente rememorando a história de Israel, mas estava demonstrando que os judeus persistente e conscientemente haviam rejeitado aquele que Deus enviara historicamente para salvá-lo. Não o bastante, devido à soberania, devido à soberana misericórdia de Deus, os salvadores que eles rejeitaram eram levantados para salvá-los, apesar do seu pecado. Versículo 36. Portanto, amados, eles prefiguravam Cristo competentemente. E então, amados, Israel não rejeitou somente os salvadores, não, enviados por Deus, também rejeitou a sua lei. Por isso que a lei nos conduz a Cristo. A lei foi dada para nos levar até Cristo. Por isso que a lei foi dada como um tutor. Por isso que a lei veio para levar a Cristo, levar o homem a Cristo.
Moisés, amados, recebeu as palavras da vida para nos dar, ao qual nossos pais não quiseram obedecer. Antes o rejeitaram e em seu coração se tornaram ao Egito. Versículo 38 e 39 do grande sermão de Estevão. Todavia, surpreendentemente, o Senhor não rejeitou completamente. Por sua graça, Ele os introduziu na terra prometida sob Josué. Ele próprio, um Salvador, e um notável tipo de Cristo. Versículo 45. Além disso, eles foram acompanhados para a terra prometida pelo tabernáculo, um toque ou um sinal evidente da presença de Deus entre eles. Mas eles não entenderam o sinal, amados, nem o simbolismo do templo que o sucedeu. Não entenderam que o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens. Versículo 48. Eles não entenderam isso. Assim, novamente, eles rejeitaram o princípio da verdade, a preciosa verdade de Deus, a verdade segundo a qual aquele que tinha tabernaculizado, a verdade segundo a qual aquele que tinha aquele que tinha tabernaculizado entre eles era o verdadeiro templo de Deus. Isso é maravilhoso. Era aquele que eles destruiriam só para o verem soerguido em 3 dias depois. Então veja, amados, como Estevão estava fazendo esse sermão maravilhoso. A denúncia final de Estevão, hoje, para que nós possamos entender um pouco melhor esse sermão, desculpa estar correndo, é que eu não gosto de fazer isso, eu gostaria de pegar versículo por versículo do sermão de Estevão. Eu queria mergulhar, eu queria que a sua mente, o seu coração, o seu entendimento fosse como Estevão, mas eu estou correndo. A denúncia final de Estevão cita a rejeição dos judeus, da qual foram objeto os profetas, que anteriormente anunciaram a vinda do justo. Versículo 52. Isto, amados, culminou em seu crime supremo, a rejeição, traição e morte do libertador, de quem os profetas falaram. Amados, não sabemos o que mais Estevão tensionava dizer, e quase certo que, como Pedro, ele teria continuado a declarar que, apesar da impiedade dos judeus, Deus ressuscitou Jesus Cristo dos mortos e o fez Senhor e Cristo. Em seu nome, amados, eles poderiam receber a remissão dos pecados e o dom do Espírito Santo. Atos 2, 36 e 38. Essa, afinal, foi a repetida mensagem do seu sermão, que Deus levanta salvadores para libertarem aqueles que uma vez o rejeitaram. Estevão, amados, lhes teria dito isso com toda certeza, mas eles o mataram antes dele poder dizê-lo. Então, amados, à primeira vista, o sermão nada mais foi que a história judaica que Estevão recontou. Porém, Estevão estava tão cheio de Cristo, tão cheio do Evangelho, ele estava assim tão familiarizado com Cristo agora, os seus olhos, assim como os olhos de Paulo. Veja, Paulo era um fariseu. Paulo, ele conhecia a história, mas até então ele era um perseguidor da igreja. Até então ele queria matar os cristãos. Até então ele queria destruir a igreja de Cristo. Ele era um perseguidor da igreja. Mas quando Paulo teve os seus olhos abertos pelo Evangelho, no mesmo instante ele deixou de ser perseguidor da igreja. Ele passou a ser agora um pronunciador do Evangelho.
E quando ele lia o Velho Testamento, é como ele diz lá, olha, os judeus leem, só que eles leem como se um véu estivesse posto. Eles leem o Velho Testamento, eles não conseguem ver Cristo. Talvez a nossa geração está assim, amados. E o pior é que o véu agora não está no Velho Testamento, está no Novo. Porque as pessoas leem o Novo Testamento e não conseguem ver Cristo, elas conseguem apenas se verem. Elas conseguem apenas ver os seus desejos, os seus sonhos, os seus projetos. Elas conseguem ver as suas dores, elas conseguem se verem apenas. Elas não conseguem se aproximar mais do texto, querendo encontrar Cristo, querendo encontrar a graça, querendo encontrar o Evangelho e pregar aos homens. Então veja, esse véu, Paulo diz que ainda permanece sobre os judeus. Mas Jesus, quando pregou, se utilizou do Velho Testamento. Paulo, quando pregou, se utilizou do Velho Testamento. Os discípulos, quando pregaram, eles pregaram com o Velho Testamento. E em cada parte, em cada canto, em cada expressão, eles viam Cristo. Cristo, quando quis se fazer conhecer aos seus discípulos após a ressurreição, ele foi aos salmos, ele foi aos profetas, ele foi à lei. E é impressionante que as pessoas hoje não conseguem fazer isso. Hoje nós temos cristãos vazios de conhecimento. Veja como conhecer a nossa fé é importante. Veja como conhecer aquilo que nos salvou é importante. Veja como ter base. A nossa fé é importante. Pedro diz, olha, estejam aptos, preparados a dar razão a qualquer um que peça a razão da vossa fé. Você tem que saber o que é o Evangelho, o que é Cristo. Você tem que saber pregar a palavra de Deus a qualquer um que peça a razão da nossa fé. Então aqui, amados, essa, afinal, foi a repetida mensagem do seu sermão. Então, amados, à primeira vista, como nós falamos, o sermão nada mais foi que a história judaica. Mas olhando mais a fundo, vemos que ele encontrou na narrativa histórica um modelo que prefigurava Cristo com gloriosa clareza. Conforme esse modelo, o povo de Deus esteve vez após vez aflito e prestes a perecer, ou de fome em Canaã, ou na escravidão do Egito, ou pelo desânimo no deserto. Cada vez Deus lhe enviava um Salvador, amados, mas eles o rejeitavam. Eles rejeitavam a sua mensagem. Também rejeitaram os legisladores e os profetas que proclamavam salvação aos que têm olhos para vê-la. E hoje, amados, é a mesma coisa. Deus coloca pregadores sérios, comprometidos com a palavra para anunciar o Evangelho. Por isso que é importante você discernir quem você ouve. Como nós sempre falamos aqui, cada pregação, amados, você está um dia a menos na terra e um dia mais perto do último dia. E as verdades que você ouve, para quem você para ouvir, vai ter um reflexo na sua eternidade. E veja o que está acontecendo. A intenção de Estevão era fazer com aqueles judeus que eles vissem a Cristo. O que pulsava dentro de Estevão. O que Estevão queria fazer com aquelas pessoas é: vejam Cristo. Que a eternidade seja, como Spurgeon disse, que a eternidade seja ali gravada nas retinas dos olhos. Que Cristo seja gravado na retina dos seus olhos, amados. Que cada pregação te leve mais perto de Cristo.
Que cada pregação te faça enxergar esse evangelho cada vez mais glorioso, mais poderoso. Que eu e você cada vez mais fiquemos à direita. Que Cristo cada vez mais seja o centro das pregações, o centro de cada sermão. Veja o que Estevão está fazendo. E como eu queria ter o privilégio de pregar como esses homens. Estevão pregou e não terminou o seu sermão. Pedro também pregou e não terminou o seu sermão. Porém, Pedro teve 3.000 almas convertidas. Pedro teve 3.000 almas convertidas. Porém, Estevão teve uma. Paulo, ele, quando ouviu Estevão pregando, ele consentiu com a morte de Estevão. Estevão foi apedrejado até a morte, porque pregou Cristo. Estevão estava tão cheio de Cristo que ele não temia a sua vida ser tirada dele. E isso é o que acontece, amados. Estevão, ele pregou tão cheio de Cristo, que ele queria tanto mostrar Cristo, que ele não se preocupava com a sua vida. Ele não teve a sua vida como preciosa. E uma alma se converteu apenas. Uma alma naquele sermão. Paulo. Porém, Paulo ganhou uma multidão. Paulo fez uma grande obra. Então, amados, cada vez, porém, Deus rejeita a rejeição. Ele levanta o rejeitado, exalta-o uma posição de autoridade, firmando na qual ele parte para salvar as mesmas pessoas que se rebelaram contra ele. Então, em resumo, amados, Estevão usa a história judaica como prefiguração e proclamação de Cristo, o rejeitado, o crucificado, o ressurreto, o exaltado como príncipe salvador para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Se Estevão, amados, pode pregar Cristo, baseando na história judaica, nós também podemos. E com base em todas e qualquer porção da palavra de Deus, no Velho Testamento, mesmo que à primeira vista pareça para nós obscura, mesmo que à primeira vista não consigamos enxergar Cristo, porém, fazendo isso, temos pleno suporte da prática do Novo Testamento. Então, amados, o que Estevão fez foi maravilhoso. O que Paulo fez foi maravilhoso. Estevão, ele se empenhou em pregar Cristo. Então, esse sermão maravilhoso, que nós podemos dar apenas uma mera olhada rapidamente, nos mostra a importância de toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. O que nós temos que fazer quando nós vamos à Bíblia é a mesma coisa quando nós vamos a um berço. Quando nós nos aproximamos de um berço, a intenção é ver um bebê ali dentro. E toda vez que nós vamos às Escrituras, às Sagradas Escrituras, seja qual história for, amados, quando você parar para ouvir um pregador, quando um pregador lê lá sobre Davi, quando um pregador lê lá sobre Jó, quando o pregador lê lá sobre Abraão, sobre Isaac, se esse pregador te levar a ver você mesmo, não o ouça. Mas se esse pregador pegar na tua mão, e com delicadeza, e com o fervor do Espírito Santo, e com o poder do próprio Deus, te conduzir a Cristo através daquela escritura, é o correto. Glorifique a Deus pela vida desse pregador, que te leva a ver Cristo em qualquer história do Antigo Testamento, que faça você ver a grandeza do Salvador estampada em todas as páginas da Bíblia.
Por isso que é importante, é como eu sempre digo, depende, amados, precisamos de pregadores bíblicos, mas precisamos de ouvintes bíblicos também. Precisamos de pregadores apaixonados pelo Evangelho, apaixonados por Cristo, mas precisamos de ouvintes tão assim quanto. Assim como os irmãos de Bereia, enquanto Paulo pregava e ensinava, eles consultavam as sagradas letras, para ver se Paulo estava pregando realmente Cristo, se o Evangelho estava sendo ali pregado. Então, amados, hoje nessa noite, a minha preocupação é instruir vocês, a ver a beleza de Cristo. É como nós falamos, eu sempre digo aqui, que a minha vontade é sempre conduzir você a ver o quadro, a obra completa, é ver a beleza do pôr do sol, é ver a beleza de uma música, é como alguém que sabe realmente cantar, tocar, alguém que sabe pintar, alguém que sabe compor, quando ele vê assim essas coisas maravilhosas, eles ficam maravilhados. Mas nós ficamos maravilhados com Cristo, nós ficamos maravilhados quando conseguimos ver o resplendor da glória de Deus em cada pregação, quando o homem é colocado no seu devido lugar, quando Deus é exaltado, quando Deus é entronizado. Então, amados, isso é importante para nós. Por isso que nós temos que ter esse amor pela palavra. Veja, depois você medite no sermão de Estevão, depois você medite no sermão de Pedro. É outro sermão maravilhoso. É como eu falei, são 2 sermãos que não terminaram. Um terminou com a morte do pregador. Imagina você pregar e morrer no final da pregação. Você acabar de pregar o Evangelho e a sua vida ser ceifada, apedrejado. Agora, imagine você estar pregando e os homens te interromperem com um grito de: o que faremos? Olha, você pregou aí, como eu gostaria que isso acontecesse um dia. Enquanto eu estiver pregando, alguém disse: olha, o que você está pregando aí me fez entender que eu sou um pecador de fato, me fez entender que só Cristo salva, me fez entender como aquela multidão que eu matei Cristo, que eu crucifiquei os meus pecados, matou o meu Senhor, o meu Salvador e o meu amado naquela cruz. O que farei eu? E eu vou dizer para vocês: arrependam-se e creiam no Evangelho. Arrependam-se. Como essa pregação ficou ultrapassada em nossos dias, pois estamos diante de uma geração que não gosta de confronto, que não gosta de se arrepender. Estamos diante de uma geração orgulhosa, cheios dos seus direitos, cheios do seu ego, cada um lutando por si. Mas o Evangelho é isso, amados. Então, depois meditem nesses 2 sermãos. Meditem no sermão de Estevão, meditem no sermão de Pedro. Você vê que é idêntico. Pedro, ele começa da mesma forma, só que ali irrompeu um arrependimento, um quebrantamento, e no outro irrompeu as 2 reações que o Evangelho pode causar. Quando você ouve o Evangelho, quando você ouve um pregador sério pregando, 2 coisas vão acontecer. Ou vai acontecer o que aconteceu com Pedro, as pessoas vão irromper em: o que faremos? Qual é o caminho para o arrependimento? Ou as pessoas vão se encher de ira e de ódio, e vão se lançar contra a sua vida, e vão apedrejar você, e vão matar você literalmente. As 2 coisas vão acontecer sempre. Quando você ouve um pregador
que está mais preocupado em pregar Cristo, em exaltar Cristo, essas duas reações vão acontecer. Ou as pessoas vão se quebrantar, ou as pessoas vão se revoltar. Ou as pessoas vão falar assim: meu, que pregação maravilhosa, essa pregação eu consegui ver Cristo ressurreto, eu consegui ver Ele. Ou você vai dizer: meu, isso não tem nada a ver comigo, é uma pregação estranha, é uma pregação que não faz sentido, é uma pregação que não penetra o meu coração, não penetra a minha mente, é algo estranho, é algo que me incomoda, é algo que desperta o meu ódio por esse tipo de pregação. Ou você vai se quebrantar, ou você vai dizer assim: meu, como Deus é maravilhoso em colocar um pregador assim diante de mim nessa noite, para fazer com que eu veja o Filho dele, para que eu possa conhecer o Filho dele, que eu possa amar o Filho dele, que eu possa me lançar aos pés do Filho dele, para que de fato eu possa ver o quão grande é o meu Salvador, o quão imponente Ele é. Vamos orar, amados, vamos agradecer a Deus. Pai, assim como Estevão pregou e anunciou o Teu Filho, ó Pai, a minha intenção hoje nessa noite foi a mesma, Senhor. Que o Senhor venha nos dar graça para conhecermos, ó Pai, o Teu Evangelho. Pai amado, que domingo nós possamos estar aqui, meditando na carta de Romanos, e entendendo, ó Pai, as coisas maravilhosas que o Senhor tem a nos acrescentar. Pai amado, mas na noite de hoje, ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa levar essas palavras ao coração, e que nós possamos, ó Deus, te alegrar cada vez mais, para a honra e glória do Teu Filho Jesus Cristo, ó Deus. Amém, Jesus. Amém. Cumprimentem uns aos outros e vamos na paz do Senhor. Amém.